Nós vamos saber agora o que o pastor Carlos Augusto Vailate, que é o mais velho dos dois, ele é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Qual vai ser a posição que o senhor vai defender, pastor? Heber, primeiro que eu não sou assim tão mais velho, né, que o reverendo. A diferença só de 6 anos, né? Muito mais. Nós já tivemos até um debate sobre isso, inclusive aqui antes do debate, mas não vem ao caso. Mas enfim, vamos lá. Eu entendo, Heber e telespectadores, e também falando com o nobre reverendo Ricardo, que Deus, ele sem dúvida alguma, ele é soberano, mas eu não entendo a soberania de Deus no sentido de que Deus exerce um controle exaustivo, meticuloso e detalhado sobre cada ação, cada pensamento, cada obra que ocorre no mundo. De uma forma geral, eu diria que Deus, por ser soberano, ele se autolimita no exercício meticuloso da sua soberania, a fim de que sobre um espaço limitado, obviamente, para que o ser humano possa agir. Eu normalmente me identifico com o arminianismo clássico, né? Mas dentro desse contexto do arminianismo clássico, nenhum arminiano ele vai entender que o ser humano ele é totalmente livre para fazer aquilo que ele quiser. Obviamente, nós temos limites. Limites que Deus nos impôs até mesmo pela nossa criação, pela nossa cultura, questões genéticas, biológicas e tudo. Mas, voltando para o texto de Gênesis 4, eu entendo que estivesse determinado que Caim matasse Abel, esta informação primeiramente deveria estar presente no texto. E nas 4 vezes, nas 4 ocasiões em que Caim é mencionado na Bíblia, uma delas aqui em Gênesis 4, as outras 3 no Novo Testamento, em nenhum momento a Bíblia nos permite dizer que foi Deus quem designou ou tornou certa a ação de Caim de matar ao seu irmão Abel. Além disso, eu creio que se Deus tivesse determinado que Caim matasse Abel, o seu caráter, o caráter de Deus, um caráter santo, imaculado, ele seria questionado, seria colocado em xeque. E por fim, eu também entendo que se Deus tivesse determinado que Caim matasse Abel, então os autores do Novo Testamento, como já citei, que mencionam Caim, eles não o citariam de uma forma a censurá-lo pela sua atitude e pela sua má índole, conforme nós teremos a oportunidade de ver. De uma forma geral, eu diria que, embora Deus seja soberano, todavia ele se autolimita, ele não é limitado por nada, nem por ninguém, por nenhum fator ou agente externo a si mesmo. Ele voluntariamente escolhe se autolimitar no exercício da sua soberania para que haja um espaço para que ele possa se relacionar verdadeiramente, realmente com o ser humano que ele criou. Então Deus ele não poderia, a meu ver, de forma alguma, designar que Caim matasse Abel sem que isso não manchasse o seu caráter e a sua reputação santa. Obrigado, pastor Carlos Vailate. Agora nós vamos ouvir a opinião que o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai defender. Então, irmão, eu entendo que, em termos de determinação, obviamente só pode vir de Deus, né? Se o fato ocorre, se há uma determinação por detrás dele, como um bom calvinista, tem que entender que isso vem de Deus. Isso não exclui na teologia calvinista a responsabilidade de Caim. Compreendemos que o fato de Deus ser o determinador de todas as coisas, de alguma forma, que nenhum calvinista consegue responder. Essa é uma pergunta que nós não respondemos. Dizemos, olha, a partir daí a Bíblia parou. No nosso entendimento não temos como dizer. Mas Caim é responsável. Ele matou porque é mau, porque era caído em pecado. O mal que ele recebeu de seu pai Adão. Ao mesmo tempo, eu preciso entender que, estando ele dentro da história de Deus, Deus está envolvido com isso de alguma forma. Obviamente que eu não entendo que Deus pratica a sua bondade da mesma forma que ele determinou a existência das coisas ruins dentro de um plano eterno. É claro, eu não consigo compreender isso, eu não consigo vislumbrar de que modo Deus suscita a glória de tudo isso de forma plena, mas eu confio nas Escrituras quando elas dizem. A ausência de certas afirmativas bíblicas quanto a fatos específicos não quer dizer que eu não possa ir em confirmações de outros fatos que me ajudem a entender esse primeiro fato. Então, o fato de que a Escritura não menciona a mão de Deus sobre essa ação não quer dizer que ela não estava lá, porque você tem outros textos em que Deus se coloca como aquele que faz tudo segundo a sua vontade, que nada foge do seu controle e que tudo ocorre segundo o seu plano. Correto? Então, não vejo essa necessidade de uma citação direta. Inferências bíblicas também podem nos ajudar a compreender
outros textos. De modo que eu acho que os autores do Novo Testamento, o que eles quiseram foram enfatizar um ponto. E, portanto, não cabia falar do desígnio de Deus, não cabia falar do que estava por detrás. Eles queriam falar sobre aquele ponto ali. Em outras oportunidades, não. Eles citaram, como Faraó. Faraó, ele teve o coração endurecido por Deus, e a gente só descobre isso mais para frente. Mas para Faraó, as suas atitudes, as suas ações são provenientes de sua vontade. E aí a gente pode explicar mais para frente que a criatura só tem vontade porque o Criador tem vontade. Que eu entendo que é um problema do arminianismo. O arminianismo, ele relaciona os termos, os fatos, as capacidades, as virtudes e tudo mais, umas com as outras. O calvinista, ele relaciona tudo que existe ao Criador. Então, eu tenho liberdade numa relação com o Criador, eu tenho vontade numa relação com o Criador, porque eu sou criatura dele e ele me concedeu todas essas coisas. E aí nós vamos ver que, mesmo na visão arminiana, o caráter de Deus vai ficar manchado. Mesmo na visão arminiana. Acho que a visão arminiana não resolve nesse ponto. Ela só põe o problema numa outra perspectiva. Porque se Deus sabe todas as coisas e ele sabia que ia dar tudo isso que deu, ele teria que ter mudado o plano. Porque ele declara que a vontade dele é salvar a todas as pessoas, segundo o que interpreta os arminianos lá de 2 Timóteo. 2 Timóteo. E se então Deus tinha essa vontade, mas mesmo vendo o futuro, percebe que isso não vai ocorrer e que pessoas vão morrer, vão sofrer, vão para o inferno, deu na mesma. Eu só mudei o lugar do problema. Muito bem. No próximo bloco, o pastor Carlos vai começar o debate fazendo as inquirições. Pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, ele vai inquirir o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é a sua primeira pergunta, pastor Vailate? Okay. Reverendo Ricardo, se Deus determinou ou designou que Caim matasse Abel, por que o próprio Deus diz em Gênesis 4:7 que Caim tinha uma escolha e, portanto, ele poderia ter agido de forma contrária, não matando ao seu irmão? Deus fala isso? Sim. Pode ler? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Umas variações aqui sobre este versículo, mas, independentemente da forma como ele for traduzido, ele pressupõe que Caim tinha uma escolha, isto é, ele poderia não ter matado Abel. Em nenhum momento o contexto pressupõe, ainda mais com essa advertência prévia de Deus, que Caim deveria matar Abel. Então, a minha pergunta é, se Deus ele de fato determinou que Caim matasse Abel, como nós podemos conciliar isso com o fato de que no próprio contexto e texto de Gênesis 4, claramente Caim tem uma escolha, ele pode agir de forma contrária àquela que infelizmente ele acabou efetuando. Então, esta seria a minha pergunta, por gentileza, para o reverendo Ricardo. 3 minutos, reverendo. Então, meu irmão, aqui é uma questão da perspectiva do que o texto. É uma narrativa histórica mostrando uma ação de Deus em relação a Caim. Então, a primeira coisa, não há nenhum pressuposto bíblico claro quanto à liberdade. Na verdade, há uma condição que Deus coloca diante de Caim. Caim, a sua aceitação está ligada ao seu procedimento. Ou seja, é isso que ele está dizendo. Por que Abel me trouxe uma oferta aceitável? O procedimento dele é isso. Ele age corretamente diante de mim e o resultado de uma vida dedicada a mim é que ele trouxe uma oferta correta. Né? Não vamos debater aqui ser o conteúdo da oferta o problema. Okay. Eu tenho minhas dúvidas. Mas, no entanto, se você proceder mal, o resultado é a oferta que você me trouxe, que não foi a devida, seja pela razão qual for. Então, Deus, na verdade, está colocando diante dele uma condição de aceitação. Historicamente falando, diante de Caim. Então, a perspectiva aqui é do que Deus está tratando diretamente com Caim. Deus não está revelando os seus planos eternos. Deus não está contando quais são as suas intenções com toda a história da humanidade. Ele está necessariamente com uma figura, com uma personagem dessa história naquele exato momento. Então, não cabe nesse momento aqui ele contar o que está por detrás. Ele quer que Caim seja quem ele foi criado para ser. Esse é o ponto. Então, nessa perspectiva aqui, não cabe. E aí,
resolvendo essa questão textual, que ele não está dando uma condição de liberdade, ele está, na verdade, dando uma condição de aceitação, dizendo quais são as possibilidades, eu preciso lembrar de Deuteronômio 29, que é a fundamentação para a revelação bíblica. Deus não vai contar tudo. Então, o fato de Deus não dizer para Caim qual é o próximo passo de Caim, não quer dizer que isso não esteja nos desígnios de Deus. Então, esse é o ponto. O fato de estar designado não quer dizer que será revelado, a não ser quando a coisa em si acontece, porque aí pronto, se tornou fato. Deixou de ser plano e se tornou fato. Tá certo? Então, eu não vejo essa condição no texto, esse pressuposto de liberdade, eu vejo sim um pressuposto de condição, de mostrar justamente a diferença entre os dois, correto? Isso você vê nas Escrituras. Eu posso até lembrar de Efésios e lembrar que Caim é aquele homem desesperadamente corrupto que está morto em seus delitos e pecados. E Deus coloca a verdade para ele. Caim, não adianta você ficar bravo. Você procede mal e me traz uma oferta ruim. Esse é o resultado da sua vida. Eu criei a coisa dessa forma. Não adianta você achar que você vai... se A é a causa de B, não adianta você fazer C esperando que B vai acontecer. Não foi assim que eu criei as coisas para serem. Então, eu vejo dessa forma o texto, eu não encontro esse pressuposto de liberdade. Perfeito. Muito obrigado, reverendo. Pastor, vai lá de seus comentários. Bom, o reverendo Ricardo falou que ele vê uma questão que envolve condição. E justo a cláusula que aparece aqui, inclusive no texto hebraico é essa, né? Aparece aqui a expressão im, né? O vocábulo im, se. Se você fizer bem, implica que ele pode fazer o bem, então haverá aceitação. Normalmente, quando nós lemos o texto bíblico, nós entendemos que se Deus nos dá determinadas condições, nós podemos fazê-las, porque senão não faz o menor sentido. A Bíblia ela aparece sendo, ou acaba sendo descaracterizada no propósito da sua comunicação. Então, o texto deixa claro, olha, se fizeres bem, não haverá aceitação. C, uma cláusula condicional. Você pode agir de uma forma diferente desta, que infelizmente eu sei que você agirá, Caim. Se não fizeres o bem, o pecado é interessante. O hebraico diz: o pecado está esticado ou deitado à porta. O texto retrata o pecado como se fosse um animal que está à espreita, apenas esperando o momento certo para fazer o bote. E aí ele diz: e para ti será o seu desejo, e tu podes dominá-lo. Ou deves dominá-lo. De fato, o verbo hebraico timshal, ou que vem de mashal, governar, tu podes governá-lo ou dominá-lo, ele permite essas duas nuances. Mas, independentemente da tradução, nós vemos que Caim ainda ele tem uma possibilidade de não matar Abel. E se eu entender que Deus designou ele para fazer isso, eu inevitavelmente terei que ver Deus como o autor do pecado. Infelizmente, e aqui eu vou citar quem é importante para o nosso debate, vou citar Calvino. A interpretação de Calvino, de Gênesis 4:7, e obviamente respeitosamente aos meus irmãos calvinistas, é a interpretação mais estranha e, a meu ver, eu diria sinceramente, mais absurda de todas que eu vi sobre esse texto. Eu vou citar Calvino textualmente, eu vou encurtar aqui porque não tem tempo, mas vamos ver como Caim entende esta situação. Calvino. E aí, Calvino, perdão, obrigado. Como Calvino entende esta situação. E aí você percebe que o pressuposto dele é complicado. Calvino diz o seguinte, nas suas Institutas, livro 1, capítulo 6, parágrafo 16. Ele assim explica Gênesis 4:7, abre aspas, diz Calvino: citam aquela sentença do Gênesis: sob ti estará o apetite dele, e tu o dominarás, que entendem ser sobre o pecado. Então Calvino está dizendo, as pessoas que dizem isso entendem que Caim vai dominar sobre o pecado. Pulando algumas linhas para encurtar aqui, ele diz: ora, nós dizemos que antes esteja congruente com a ordem da oração que tal dito seja tomado sobre Abel. Calvino está dizendo, Deus disse para Caim que ele deverá dominar sobre o seu irmão Abel, deverá matá-lo. Gente, isso está nas Institutas. E não me admire o fato de que muitos calvinistas, não estou generalizando, sei que esse não deve ser o caso do reverendo Ricardo e de muitos calvinistas, mas muitos calvinistas dizem que Deus ordenou até o pecado. E eu quero encerrar ela citando Edwin Palmer no seu livro The 5 Points of Calvinism, os 5 pontos do calvinismo, onde ele diz o seguinte, abre aspas, está em consonância com Calvino: ele, Deus,
preordenou tudo segundo o conselho de sua vontade. Efésios 1:11. Aí ele cita os exemplos daquilo que Deus preordenou. O mover de um dedo, se eu estou fazendo isso, Deus me preordenou a fazer isso. O riso de uma garota, o erro de um datilógrafo, se você digitar os seus dados errados no seu blog, foi Deus que determinou. E até mesmo o pecado. Edwin Palmer, The 5 Points of Calvinism, a Study Guide, página 30. Um guia de estudo para o calvinismo. Eu, sinceramente, embora nem todos os calvinistas tenham esta visão, eu sei que não quero generalizar, mas Calvino diz que Deus ordenou que Caim matasse Abel. Então isso não dá para aceitar. Deus seria o autor do pecado. Bom, o reverendo Ricardo já tem um crédito de 45 segundos, porque o senhor Perdoe, já estourei. Então, poxa. se você precisar... Tranquilo, meu irmão. Deus determinou que você estourasse o tempo. Ai, meu Verdade. pai. Eu já estou tranquilo, já gostei. Vamos lá, reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho agora faz a primeira inquirição dele ao pastor Carlos Augusto Vailate. Meu irmão, se propostas, condicionamentos, se pressupõem possibilidades, Tá. quer dizer, por exemplo, de Faraó. Deus queria jogar 10 pragas, ou quantas pragas o Faraó iria Perfeito. exigir que Deus jogasse? Como é que fica essa situação? Sendo que é afirmado biblicamente que Deus endurece o coração de Faraó, né? Verdade. Então, se condições exigem possibilidades, como é que ficam questões como essa? Deus não tem um plano nesse sentido para que essas coisas aconteçam e Ele use essas coisas? O senhor entendeu a pergunta? Sim, claro. 3 claro, minutos. claro. Obrigado pela pergunta. Só 3, viu? Tá bom. Sim, Deus tem um plano para isso, né? De novo, eu creio que Deus, Ele é soberano, mas não que Ele venha dirigir meticulosamente todas as ações, como Edwin Palmer, por exemplo, eu citei, que até um erro de um datilógrafo e até o pecado, Deus pré-ordenou, tornou certo, não nesse ponto. Com relação a Faraó, reverendo Ricardo, é interessante vermos que a primeira menção em Êxodo, em que tal endurecimento é mencionado, alguns dizem que é Êxodo 4, quando o próprio Deus diz que irá endurecer o seu coração, mas não é. É Êxodo no capítulo 3. Êxodo no capítulo 3, até para as pessoas acompanharem em casa, versículos 18 e 19, o texto bíblico diz o seguinte, Êxodo 3, 18 e 19. E ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel, Deus falando para Moisés, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Vem o versículo 19. Eu sei, porém, diz Deus, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma forte mão, ou por uma mão forte. Então, a primeira referência a esse recrudescimento ou endurecimento do coração de Faraó, não indica que isso partiu do próprio Deus. Deus apenas prevê, ele diz, olha, isso irá acontecer. Aí, ao longo da narrativa de Êxodo, nós temos vários tipos de textos. Alguns textos dirão, sem dúvida, que Deus endureceu o coração dele. Outros textos dirão, com um sujeito indeterminado, que o seu coração se endureceu. E outros textos ainda dirão que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Quer dizer, Deus, um sujeito indeterminado e o seu coração. Agora, quando nós falamos sobre isso, nós não devemos pressupor que Faraó fosse bonzinho. Sem dúvida alguma, ele era um sujeito mau. Quando nós lemos o prólogo de Êxodo, diz que depois da morte do Faraó, que conheceu José, surgiu um novo Faraó que não o conhecera. E que, portanto, não tinha, vamos dizer, uma certa simpatia para com os hebreus e para com o povo de Israel. Então, sem dúvida que Deus usa o coração já mau de Faraó. Em algumas situações ele contribui ou complementa tal endurecimento, mas isso não significa que anteriormente Faraó fosse bonzinho. Todos nós nascemos em pecado, como Romanos 3, 23 diz. Então, Deus simplesmente usa uma característica, um traço já presente na vida de Faraó, e por meio da sua malignidade, da sua má índole, do seu mau caráter, Deus acaba aprofundando isso em alguns momentos, não sempre conforme Êxodo, a fim de que as suas pragas, os seus milagres ocorram ao longo de todo o Êxodo. Então, sem dúvida alguma, Deus é soberano, mas o texto bíblico, na primeira menção ao endurecimento do coração de Faraó em Êxodo 3, não diz que a iniciativa partiu de Deus. Logo, a consequência óbvia no contexto é que Faraó já tinha um coração mau. Reverendo Ricardo, o senhor pode comentar. Então, meus irmãos, é isso que eu digo, que o arminianismo só troca o lugar do problema.
Primeiro problema que eu vejo aí é a questão da própria fonte do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus ele é idêntico ao nosso. A questão é que o de Deus é super. Não, a própria natureza do conhecimento de Deus é distinta, porque Deus é todo revelação. Tudo vem dele. Então, ele não olhou o que o faraó iria dizer. Senão, estou dizendo que Deus precisa consultar o próprio faraó, ainda que seja sobre aquilo que ele faria, para absorver algum conhecimento. Então, quando Paulo vai dizer com quem Deus tomou o conselho para fazer as coisas, com todo mundo. Ele tomou conselho com todo mundo, porque ele ficava olhando o que você ia fazer para decidir o que ele vai fazer aqui. Ele fica olhando como é que você é. Vem cá, de onde eu vim? Quem definiu como o pecado me afetaria? Quem disse o que é uma natureza caída e como essa natureza caída me dirige? Eu creio em tudo que o irmão falou, só que eu somo a isso o fato de que eu não tenho como tirar Deus de trás de tudo isso. Porque senão simplesmente não existe. Ou eu estou submetendo Deus aos termos, às ideias, às coisas, à história. Eu estou submetendo Deus a tudo isso. E eu não vejo essa declaração de Deus nas Escrituras dizendo em que ele abre mão de coisas. Pelo contrário, eu vejo ele se rogando das coisas. Eu sou o Senhor, eu faço tudo como me apraz. E aí não só eu vejo a declaração do Novo Testamento, que aí é aquela questão de eu tenho uma perspectiva sendo contada em Êxodo, um ponto, e eu vejo por detrás da história em outros pontos das Escrituras. O que está por detrás da história? A mão de Deus. Deus queria humilhar os deuses egípcios, ele queria as 10 pragas. Mas ele não ficou imaginando como é que eu vou dar essas 10 pragas. Espera aí. O faraó é mau, eu vou usar isso. Eu vou usar isso. Pronto. O faraó, de alguma forma, com a sua vida, seja ela futura ou presente, forneceu a Deus agora um meio para ele fazer as coisas. É disso que o calvinismo também não aceita. Eu entendo que, obviamente, que é uma coisa dificílima. Eu entendo Armínio. Outro dia eu conversava com o irmão na validação, o irmão Jefferson, falando para ele, eu entendo Armínio plenamente. É muito difícil você aceitar os termos da predestinação. Agora, o problema é que eu não acho que eles solucionaram, e eu acho que eles estão negando as Escrituras em muitos pontos, ao invés de simplesmente se calar onde a Bíblia se cala. O calvinista é que resolveu tudo. O calvinista é alguém que fala onde a Bíblia fala e se cala onde a Bíblia se cala. Pronto. Muito bem. O senhor ainda não usou os seus 45 segundos. Vai guardando aí. Poxa, está com bônus ainda. Reverendo Vailates, sua segunda pergunta. Tempo de poupar. Olha, é verdade. A Dilma nos ensinou. Deixa eu sei. Vamos entrar em detalhes sobre a Dilma, mas vamos lá. Bom, quero pegar um gancho na colocação do irmão, né? Obviamente, o arminianismo não é um sistema teológico perfeito. Eu acho, obviamente, assim como você também concordará com essa posição, que ela é mais condizente com a Bíblia, eu também acho o arminianismo mais condizente com a Bíblia. Agora, o irmão entrou numa questão que envolve a ideia da predestinação, que foi difícil para Armínio entender e para muitos. Eu quero pegar um gancho disso. E essa pergunta eu ia deixar para o final, ela é um pouquinho complexa. Eu vou tentar fazê-la menos complexa, mas eu vou, irmão. Vou tomando nota. Vamos lá. Normalmente, se eu falar algo que destoar da visão de calvinismo que o irmão tem, que seja correto, por favor, me corrija, né? Não quero representar mal aqui a crença do irmão. Normalmente, os calvinistas dizem que Deus conhece o futuro porque foi Ele quem o determinou, correto? Sim. Ele não pode ter meramente a onisciência. Se Ele conhece porque Ele colocou lá. Tem até um irmão nosso aqui que diz que Deus, quem foi que colocou o corredor da história, né? Quem foi que fez? Tá bom. Se Deus conhece o futuro porque Ele o determinou, então como podemos explicar o futuro contingente, presente em 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 13. Eu vou ler só os trechos pertinentes para o irmão, até para não perder tempo. Lembrando que o futuro contingente, para os telespectadores de casa, não é algo que ocorrerá com certeza, mas é aquilo que poderia ocorrer se as circunstâncias e as decisões das pessoas fossem outras. É contingente, algo que pode ser ou não pode ser.
Se Deus, ele conhece o futuro como determinou, então como podemos explicar o futuro contingente de 1 Samuel 23, versículos 1 a 13? Para não ler todo o texto, eu quero ler apenas os versículos 9 a 13. Só para situar também o irmão, os telespectadores, né? O irmão com certeza conhece o texto, mas Davi, ele está numa situação bem difícil na cidade de Keila, lutando ali com os filisteus, e num determinado momento ele pergunta se ele deverá lutar com os filisteus, se Saul irá pegá-lo, se irão traí-lo. Então é nesse contexto que aparece o texto que eu lerei. 1 Samuel 23, versículos 9 a 13, diz assim o texto bíblico. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava esse mal contra ele, querendo matá-lo, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui o éfode. E disse Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura a vila para destruir a cidade por minha causa. Aí ele pergunta, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor, Saul descerá. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor, entregariam. Versículo 13, então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Então a pergunta é, se Deus conhece o futuro porque Ele o determinou, como nós explicamos esse futuro contingente, especialmente de 1 Samuel 23, versículos 9 a 13? Irmão, explica melhor a contingência aqui. Primeiro que os tempos verbais na sua versão estão diferentes da minha. Sim. Então essa contingência claro. Que pode ou não é o significado de contingência. Mas nesse texto aí, qual que é a contingência? Como é que você está encontrando a contingência perfeito, aqui? Vamos lá, vamos lá, perfeito. Versículo 11. Depois, Senhor Deus, perdão, versículo 12. Disse mais Davi, entregar-me-iam os cidadãos de Keila. Essa tradução está perfeitamente adequada ao contexto. Eles me entregariam se eu descesse a Keila, porque Davi ele acaba não indo lá. A mim, aos meus homens nas mãos de Saul, e disse o Senhor, entregariam. Ele diz, eu sei o que aconteceria se você fizesse isso. Mas Davi então não faz, e volta. Deus sabia o que aconteceria, mas aquilo não acontece. Então, como que fica isso diante do calvinismo? Deus só conhece as coisas porque Ele predeterminou. Como o 1 Samuel 23 se encaixa dentro dessa concepção calvinista? Não é um futuro contingente, é um presente real. Quem são os cidadãos daquela cidade? Diante dessas circunstâncias, eles fariam se eu estivesse lá. Olha, e conhecendo esses cidadãos, sabendo quem são, e eles sendo quem são, se você fosse, eles iriam te entregar sim. Porque eles são assim. O futuro não é contingente. O que é real aqui é quem são essas pessoas. E porque elas são o que são, Davi, que não conhece o futuro e não sabe de nada, ele faz a pergunta na perspectiva que ele pode. O que eu... Senhor, se eu fosse lá, eles me entregariam? Sim, te entregariam. Como é que Deus sabe disso? Porque Deus sonda aqueles corações, Ele sabe do presente, Ele sabe quem eles são. E isso, eu não preciso nem ser Deus. Quando a gente conhece muito bem uma pessoa, a gente sabe que às vezes é melhor não dar determinada notícia para ela, porque você sabe como ela vai reagir. Isso não quer dizer que esse futuro é contingente. É o conhecimento do presente que me faz saber o que poderia acontecer em determinadas circunstâncias. Por que é tratado em termos? Porque é óbvio, porque Davi está tendo uma conversa no presente com Deus. Então, Senhor, se eu fosse lá, isso é uma dúvida, é um subjuntivo. Se eu fosse. Percebe? Então Deus, com base no que eles são, diz a Davi, eles são assim, trocando em miúdos, né? Eles são assim, eles iriam te entregar se você fosse. Então Deus acompanha o tempo verbal da pergunta, o subjuntivo da pergunta. Ele está tendo uma conversa, um diálogo com Davi. Então, se você fosse, iria sim. Então não existe futuro contingente. O que existe é um ser humano que não conhece o futuro, perguntando da sua perspectiva e Deus mostrando para ele o fato. Qual é o fato? Eles são pessoas que te entregam. Então, se você chegasse lá, que é uma coisa que não ocorreu, ocorreria se ele fosse, então eles iriam te entregar. Então, a Bíblia não está dizendo que isso poderia acontecer. A Bíblia não está dizendo que isso seria um fato possível da história.
A Bíblia está contando um fato de um homem que consulta a Deus e pela consulta que ele faz a Deus, ele não pratica o que ele estava intentando. Ele procede conforme a palavra do Senhor. Ele crê no que o Senhor diz. Então, o futuro não é contingente. O presente é que é muito real. Davi é que tem a dúvida e não Deus. E Deus conversa com Davi na perspectiva de Davi. Sim, eles te entregariam, porque eles são o que são. Então, eu não vejo contingência aí. De forma alguma. Tá bom. Ok. Obrigado. Pastor Vailate. Bom, o irmão diz que não vê contingência no reverendo, obviamente eu respeito sua opinião, e diz que isso não ocorreria, mas o texto deixa claro que se Davi descesse, isso ocorreria sim. Entregar-me-ão cidadãos de Keila na sua mão, descerá Saul como teu servo tem ouvido? Primeiro diz, descerá. Entregar-me-ão cidadãos de Keila a mim nas mãos de Saul? Obviamente se eu fosse lá e disse, Senhor, entregariam. Claro que isso poderia ocorrer, como que não? Isso não ocorreu porque Davi não quis voluntariamente, não porque um desígnio secreto, oculto, escondido, que ninguém vê, pegou e o impulsionou para não ir para lá. Ele não quis ir para lá, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Isso poderia ocorrer, claro que sim, senão a linguagem do texto se torna totalmente ambígua, sem sentido. Então, normalmente os calvinistas perguntam, quem decretou o que Deus previu? O problema é que os calvinistas, eles normalmente entendem que Deus só pode conhecer aquilo que Ele determinou ou Ele decretou. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, por exemplo, nesse conhecido texto de 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 13. Deus não precisa predeterminar todas as coisas para conhecer todas as coisas. É verdade que Deus predetermina muitas coisas, mas não todas as coisas. Ele é obrigado a admitir que Ele predeterminou o pecado, que nem Edwin Palmer. Ele é um calvinista, ele foi consistente com a sua concepção, Deus determinou tudo, inclusive o pecado. O movimentar da minha mão, estou gesticulando aqui porque Deus determinou que eu gesticulasse, então isso é complicado. Quando nós lemos o texto bíblico, nós vemos que Deus, ele não conhece apenas aquilo que iria acontecer, mas também ele conhece uma série de circunstâncias como estas poderiam ser desencadeadas numa outra situação alternativa. Então é interessante nós vermos que 1 Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 13, é um texto bíblico que mostra claramente que o conhecimento de Deus, o conhecimento que Deus tem, ele tem até mesmo de eventos não somente certos no futuro, mas contingentes que poderiam ser, de fato poderiam ocorrer realmente, mas não ocorreram. Por que fiz essa pergunta? Porque isso se aplica a Abel. Abel não necessariamente ia ter morrido. Morreu porque Caim fez um mau uso do seu livre-arbítrio e foi cruel. É por isso. Se o futuro contingente, portanto, existe, e vimos em 1 Samuel 23 que ele existe, isso quer dizer que Deus ele não precisa predeterminar todas as coisas para conhecer todas as coisas. Ele não conhece todas as coisas porque predeterminou todas as coisas. Deus conhece todas as coisas simplesmente porque Ele é onisciente. E na sua onisciência, conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro, tanto as coisas certas como aquelas que poderiam ser e não ocorreram, como o caso de 1 Samuel, capítulo 23. Bom, nós vamos para o intervalo. Na volta, o reverendo Ricardo vai fazer a segunda inquirição dele ao pastor Vailate, não sai daí, né? E o reverendo Ricardo Moura Lopes Coelho, ele é ministro da Igreja Presbiteriana e vai fazer a segunda pergunta dele ao pastor Vailate, que é ministro da Igreja Evangélica Jaboque. Meu irmão, você falou que existem algumas coisas que são certas, coisas contingentes também. Você falou uma terceira? Acho que eu me perdi. Mas a minha questão é, o que torna as coisas certas? Que certamente irão ocorrer, a ponto de que Deus possa prevê-las. O que as torna certas? O irmão compreendeu a pergunta? É essa a pergunta? É. Ok. 3 minutos. Ok. Quando nós falamos aquilo que torna as coisas certas, obviamente, como eu disse no início, inclusive na minha fala à pergunta anterior, à questão anterior, há muitas coisas que Deus determina. Então, Deus, respondendo a sua questão, é quem torna muitas coisas certas, não todas as coisas certas. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Deus tornou certa a encarnação de Jesus. Nenhum homem, nenhum demônio, nem diabo, nem ninguém poderia fazer com que Jesus não se encarnasse. Jesus determinou que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados. Ninguém poderia alterar isso de forma alguma.
Deus Pai também determinou que Jesus um dia volte para buscar a sua igreja. Ninguém consegue alterar isso. Deus também determinou que num momento escatológico futuro, Ele haverá de as pessoas e haverá o juízo final. Nenhum destes elementos, por exemplo, o homem consegue fazer com que a vontade de Deus não ocorra. Agora, existem situações em que, obviamente, a vontade de Deus é desobedecida de ponta a ponta, de Gênesis até Apocalipse. Tem situações muito claras que mostram que a vontade de Deus é desobedecida. Então, quando falamos que Deus ele determina muitas coisas, pelo menos a partir de uma perspectiva arminiana, sem dúvida ele determina, ele é Senhor, mas para ser soberano ele não tem que determinar cada ato, cada molécula, cada levantar de dedo, cada aceno, cada detalhe da nossa vida, né? Ele não precisa necessariamente fazer isso, e nem isso está claro nas Escrituras. E a partir disso, como arminiano, obviamente eu esposo a ideia da liberdade libertária. Então eu entendo que a experiência comum de deliberação, ela supõe que as nossas escolhas não são dadas. Eu tenho uma experiência de deliberar, de pensar sobre algo e agir. Isso me mostra que as minhas escolhas não estão determinadas por nada e nem por ninguém. Em segundo lugar, parece que intuitivamente, né, muitas das nossas ações, elas cabem a nós mesmos, no sentido de que quando nós estamos diante de uma determinada decisão, ambas as opções, ou múltiplas delas, de fato estão dentro do nosso poder de escolha. É a fala de Deus para Caim. Caim, você não precisa matar o seu irmão Abel. Apesar de Calvino traduzir e dizer que Deus determinou que Caim matasse Abel, isso não está no texto, isso é com todo respeito do mundo, é uma exegese, é a imposição de um pensamento estranho ao texto. Em terceiro lugar, os defensores do livre-arbítrio libertário, eu, por exemplo, levam muito a sério o julgamento bem difundido de que nós somos moralmente responsáveis por nossas ações e que a responsabilidade moral exige liberdade moral. Podemos resumir isso por meio do seguinte silogismo: se somos seres moralmente responsáveis por nossas ações, devemos ser livres. Segundo, a experiência nos mostra que somos moralmente responsáveis pelas nossas ações, salvo se alguém tiver alguma incapacidade mental e assim por diante. Logo, finalmente, devemos ser livres. Resumidamente, correndo, é isso. Tá bom. Reverendo Ricardo. Meu irmão, extremamente complicado tudo isso. E sempre retorno aqui. Precisamos entender melhor a questão da criação. Se eu estou dentro de uma realidade criada, qual é o significado disso? Se eu entendo que tudo que existe são ou aquilo que não é criado, que só existe Deus, ou aquilo que é criado. Você erra quando diz que Deus só conhece aquilo que Ele determina. Não é isso, não é isso o calvinismo. Não é que Deus só conhece aquilo que determina. É que só há conhecimento vindo da determinação de Deus. Não existiu um conhecimento que não venha da ação de Deus, ainda que seja a deturpação daquilo que Ele fez. Que foi o que a serpente fez com Eva, e depois Eva, por sua vez, fez a sua própria deturpação. Mas tudo isso se fundamenta em todo o ambiente, em toda a capacidade, em tudo aquilo que é, no que Deus cria. Eu creio que Deus determina cada ato, cada coisa, porque Ele precisa que essas coisas sejam determinadas, porque senão elas não serão. Aliás, até os próprios estudos científicos de hoje têm demonstrado que o ser humano tem muito pouca liberdade. Até os seus gesticular já estão encontrando as receitas mentais para isso. Mostrando que a forma como eu falo, a forma como eu gesticulo, tudo isso é proveniente de uma fundamentação interna. E não é interessante que essa fundamentação interna é criada? Não é interessante que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que me constitui é criado? Quando eu entendo que tudo é criado, eu entendo que tudo está relacionado com o seu Criador. Quando você relaciona a responsabilidade à liberdade, você está condicionando o próprio Criador a esse sistema. Onde que está escrito nas Escrituras que responsabilidade está ligado à liberdade? Onde Deus estabelece que é a minha liberdade que me traz culpa? É o ato que me traz culpa. Não é o fato de eu poder escolher outra coisa. Até porque eu não sou culpado antes de ser salvo, antes de ser regenerado pelos meus pecados, mas eu não tinha como fazer outra coisa a não ser pecar. Eu não tinha possibilidade de não pecar. Como é que eu posso ser culpado disso então, se eu não tinha liberdade? Eu era culpado.
Mas agora é interessante que isso vai se complicar tanto, que aí vocês dizem que Deus tem que dar graça preveniente para o sujeito escolher uma coisa ou outra, para que ele seja responsável pela sua escolha. Olha, não é melhor deixar a preveniente irresponsável, portanto salvo? Era melhor deixar sem essa graça. Porque se ela é necessária para responsabilizá-lo, percebe? Quando você liga o termo a outro e não ao Criador, e não a Deus. Deus é a fundamentação de tudo isso. Eu só entendo o conhecimento porque o conhecimento tem de vir de Deus. Não é que ele simplesmente determinou, ele é. Não é à toa que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não é interessante que Paulo vai falar sobre a história o quê? Para que existe história? Para tudo convergir em Cristo. Claro que eu sei que é difícil, mas eu não consigo enxergar o pecado fora desse plano. Eu não consigo, senão para que Deus ia na eternidade trazer Cristo? Porque ele deu liberdade à criatura e agora ele vai ter que jogar essa criatura no inferno? Não era melhor fazer uma criatura sem liberdade e mantê-la sempre ao seu lado? Percebe que os problemas só mudam de lugar. Só que nós admitimos um problema insolúvel ainda, porque existem coisas que não estão reveladas. Por isso que eu disse que não há o futuro contingente ou incontingente ali em Samuel. Porque Deus simplesmente tratou com um homem que não sabe do futuro e usou os termos dele. Mas nos termos de Deus, tudo é tanto fato que ele sabe quem são aquelas pessoas e o que elas fariam se eles fossem lá. Mas não é que poderia acontecer. Bom, agora o senhor usou os 45 segundos. Usou bem ainda, aliás, usou bem, hein? Bem, está tudo empatado. Duas perguntas para cada lado. Pastor, vai lá de sua última pergunta. A última já? É. Poxa vida, passa muito rápido, né? Que pena. Bom, a conversa, ainda bem que a conversa está boa, né? Mas pena que nós temos que fazer a última pergunta. Bom, indo mais uma vez para o texto de Caim, que é o nosso tema, né? Sim. O que determinou a morte de Abel, a crueldade de Caim ou o desígnio de Deus. Então, mais uma vez voltando para perdão, o tema. Reverendo Ricardo, de certa forma o irmão tratou sobre esse assunto na sua fala inicial, né? Mas eu gostaria só de tentar compreender isso melhor à luz de outros textos bíblicos, né, que tem tudo a ver com o nosso tema e até para que o telespectador possa ser melhor esclarecido quanto ao assunto. A minha pergunta é a seguinte, mais uma vez, se foi Deus quem designou, ou determinou, ou decretou que Caim matasse Abel, como o irmão explica o texto de 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12? Eu posso ler para o irmão para ajudá-lo aí também, para não tomar o seu tempo. 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12 diz o seguinte: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Ou por que o matou? Porque as suas obras de Caim eram más, e as obras de seu irmão Abel eram justas. Como que o irmão entende esse texto, se foi Deus quem designou que Caim matasse ao seu irmão Abel? Por gentileza. Ótimo. Aqui ele está falando de quem é Caim de fato. Deus designa a coisa e a coisa vai acontecer no tempo e no espaço, pela providência de Deus. Então, a própria existência do mal e do pecado, se eu excluir Deus dessa equação, ainda que eu não entenda como Deus fica isento de culpa disso, de forma perfeita, mas se eu excluo Deus, eu estou criando um ser com a mesma capacidade de Deus, autoexistente. Não necessitado de Deus. Se ele não necessita de Deus, como é que Deus vai prometer a eternidade? Como é que Deus vai dizer que o futuro é eterno? Como assim? É necessário liberdade. São necessárias. Quem foi que disse que lá no paraíso eu não vou escorregar de novo? E não vai começar tudo de novo? Como é que isso se faz? Eu tenho até uma boa resposta para vocês. Depois você me pede que eu te dou. Tá Agora, quando eu vejo aqui o autor, ele está falando de quem é Caim. Eu não excluo Deus da equação, mas eu entendo a pecaminosidade de Caim. Ele está falando de quem é Caim. Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo outro? Eu encontro as razões do meu coração. Jesus descreveu que nós somos. Que todo tipo de mal vem do nosso coração, que nos contamina vem do nosso coração. O problema é que meu coração não existe do nada. Ele tem a natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa também não existe do nada.
e ela não me afeta da forma como me afeta do nada. Deus tem que dizer como é que o pecado me afeta. Como é que as coisas funcionam. Senão eu estou dando uma liberdade, não só para o ser humano, mas pensa do mal, e a minha vida está na mão de quem, afinal de contas? Estou na mão de quem? Como é que Deus pode prometer me proteger, guardar o seu povo? Como é que Deus pode fazer essas promessas? Mas é interessante, Deus promete guardar o seu povo. Ah, mas se você for fiel, se você for infiel, você está fora. Então Deus não me guardou? Então quer dizer que não é que nada me separa do amor de Deus, mas eu me separo? Quer dizer, eu começo a encontrar uma série de liberdades em mim que vão afetar a soberania de Deus, quer queira, quer não, que é a crítica do teísmo aberto. Que pela lógica, eu entendo que eles são melhores que os arminianos, mas eu entendo que os arminianos são mais crentes. Eu entendo que os arminianos são mais bíblicos, porque eles não se atrevem a dizer certas coisas que os teístas abertos dizem, mas eles vão pela lógica. Que aí é a questão, eu não consigo por uma lógica cartesiana dentro das escrituras. Eu tenho que entender que ela me traz ideias conflituosas, ainda que não contraditórias. Eu é que não consigo resolver a contrariedade que está diante de mim. Então eu creio que João está falando a verdade, e eu disse isso no início. Em termos de determinação, é Deus que tem que estar por detrás disso de alguma forma. Agora, em termos de atos, de ação, foi Caim, ele é mau. O procedimento dele dizia isso, eu não nego isso de forma alguma. Só que está no plano. Muito bem, o senhor ouviu a resposta, agora seus comentários. Sim, vamos lá. Bom, quando nós lemos o texto de 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz assim, que Caim era do maligno e que as suas obras eram más. Aqui o verbo, ou os verbos era e eram, né, eles ocorrem no imperfeito do indicativo ativo, em grego, en, né, que é o imperfeito do indicativo ativo do verbo emi. E nós sabemos que o imperfeito geralmente indica uma ação passada que é vista como repetida ou contínua. Contínua a ideia que Caim estava sendo constantemente do maligno, que as suas obras estavam sendo constantemente más. Então, o texto bíblico, inclusive linguisticamente, contextualmente, em nenhum momento, reitero, apontam para a ideia de uma vontade oculta, e eu iria mais longe, uma vontade tenebrosa, que viesse a determinar Caim a matar o seu irmão, ainda que Caim, ele julgasse inocentemente, coitadinho, que ele era livre nas suas ações. Então, quando Deus fala para ele, olha, o pecado jaz à porta, ou está esticado à porta, como diz o hebraico, e você pode dominá-lo, mas na verdade você pode, mas não pode. A minha vontade secreta ou oculta, ela quer que você mate ao seu irmão Abel, como disse Caim. Eu não vejo isso no texto, né? E eu acho isso, assim como o irmão falou do teísmo aberto, e realmente o arminianismo clássico não tem nada a ver com o teísmo aberto, embora os teístas em geral sejam de facções ou de grupos dos arminianos, né? Facção não é uma nomenclatura muito boa, né? Mas a questão é que quando nós lemos o texto bíblico e vemos este determinismo mais rígido, vamos assim dizer, é difícil você inocentar Deus de ser o culpado pelo pecado. E daí, da mesma forma, eu usaria o mesmo argumento que você usou com relação ao teísmo aberto, eu usaria o argumento com Edwin Palmer. Ele é um calvinista coerente, porque ele fala, não, Deus determinou todas as coisas, o sorriso de uma garota, o movimento de um dedo e até o pecado. Claro, ele faz tudo. O homem acha inocentemente, coitado, a mente dele, na sua capacidade mental, ele acha enganosamente que é livre, mas ele não é livre. Ele é, na verdade, uma mera marionete nas mãos de uma vontade secreta, oculta e danosa, na verdade, deste Deus que é assim retratado, de modo que ele não age livremente, ele é culpado e é responsabilizado pelos seus atos. É interessante que na nossa justiça humana, que de certa forma possamos ou deveríamos imaginar que ela deve ter algum reflexo daquilo que temos da imagem de Deus, uma pessoa só é considerada culpada quando ela de fato goza de uma responsabilidade moral. É isso que ocorre nos tribunais de justiça. Tanto é que se a pessoa tiver um problema mental, ela é considerada incapaz. Ora, mas Deus nos dá mandamentos, Ele nos dá ordens. Êxodo 20, Deuteronômio 5, não são sugestões, são mandamentos para não matar, para não roubar. Então, isso só é possível se formos de fato livres nesse sentido. Obrigado, pastor Vailate. Reverendo Ricardo, sua última pergunta. Então, meu irmão, voltando na minha fala ali, Pois não.
se a liberdade é uma coisa tão necessária, então, me responde aquela parte da minha fala, haverá a eternidade? Se haverá? Eternidade? Eternidade? Haverá salvação eterna? Se a liberdade é realmente necessária? A questão? Vai lá. Sim. Ok. Bom, eu sinceramente, claro, biblicamente a salvação é eterna, a vida eterna existe, sem dúvida alguma, né? Agora, eu sei onde o irmão está querendo chegar. O irmão está entrando na questão, poxa, se a liberdade é uma coisa tão importante para essa vida, será que ela estará também presente na outra vida? Obviamente, eu entendo que nós teremos a nossa liberdade, que é clássica e específica para esta vida, ela não terá os mesmos moldes na outra vida. Nós teremos, de certa forma, uma liberdade, mas esta liberdade, de acordo com o corpo glorificado e com o contexto, com uma mentalidade totalmente regenerada, transformada e glorificada, nós não teremos mais condições de agirmos ou de irmos atrás de pecar no céu, para que não ocorra novamente essa situação cíclica que você falou. Então o pecado novamente ele vai voltar a existir a terra, vai existir outra queda e tudo irá se repetir. Não, eu entendo que no contexto da eternidade, que não é o nosso terreno, nós teremos as nossas volições e vontades absolutamente transformadas, de modo que nos pareceremos ainda mais com o nosso Criador. Deus, por exemplo, ele tem liberdade total, mas ele não tem essa liberdade para fazer o mal, no sentido de que ele não pode fazê-la, porque ele tem uma natureza totalmente santa. Todavia, nós, seres humanos, nós não fomos criados com esse grau de perfeição moral. Fomos criados como seres morais, mas em nós essa moralidade, devido ao pecado, ela foi corrompida. Então, nós não temos como sermos propensos ao mal. Agora, quando eu digo que nós não podemos ser ou deixar de ser propensos ao mal, não estou dizendo que o mal seja sempre algo inevitável. Eu sempre deverei pecar. Não. Ou seja, Caim, ele teria que necessariamente matar Abel. Ele não teria que necessariamente matar Abel. Agora, estamos falando da situação na terra. No céu, com o corpo glorificado, em outra dimensão, toda a eternidade, a nossa volição, a nossa vontade, ela será transformada. De modo que a nossa vontade, ela penderá para o bem, entendo eu, apenas para o bem. De modo que seremos, razoavelmente falando, mais semelhantes ao Criador do que o somos nesse contexto decaído, humano e terreno. Então eu entendo que no céu a situação de fato será diferente. Teremos liberdade como Deus tem, Deus é totalmente livre, mas não é livre para fazer o mal. Deus não é livre para fazer o que quer. Por exemplo, Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode pecar. Ele não pode mentir. O autor aos Hebreus diz, é impossível que Deus minta. Então Deus é livre, mas mesmo sendo livre não pode fazer todas as coisas. Esse tipo de liberdade, nós como criaturas contingentes, depravadas nesse contexto, de fato nós não temos, aqui nós não temos como subjugar isso. Na eternidade, eu creio que o nosso caráter, nossa volição, nossa vontade, os nossos desejos serão absolutamente transformados de acordo com o contexto que aponta para a eternidade escatológica futura e assim por diante. Não sei se respondi. Ele vai dizer isso agora, em 3 minutos. Não, respondeu, ele respondeu. Essa resposta que ele se foi a quis dar. contento, eu não sei. O problema é que essa resposta trouxe um problemão. A questão é o seguinte, se existe esse nível de liberdade, essa possibilidade, e Deus é esse Deus amoroso e santo que quer que as pessoas se salvem, por que não foi criado desde o início assim? As regras são dele, o jogo é dele. Ah, então ele queria alguma coisa com isso Mas tudo. não Bem-vindo ao calvinismo. Não segundo o calvinismo. Não segundo o calvinismo. Bem-vindo ao calvinismo. A questão é justamente essa. Se Deus tem a possibilidade, ele queria fazer isso tudo da forma como o arminianismo pensa, e essa liberdade da forma como o irmão descreveu do que será na eternidade. Eternidade, não aqui. Por que ele não fez isso desde o início e ninguém caía? Não haveria pecado, não haveria morte, não haveria não haveria nada disso. Ele quis criar seres livres. Para quê? Para mandar para o inferno? Porque quis um relacionamento verdadeiro com eles. Mas relacionamento então vem da liberdade, não vem da vontade dele? Vem da liberdade? Se eu sou um autômato, eu não posso me relacionar sinceramente com ele. Deus tem, não, que eu vejo o amor procede de Deus, o amor não vem da liberdade. Amor é dom de Deus, é o que Deus tem que me dar. Eu respondo, meu amor é o amor dele. E quem deu essa condição de resposta? Ele, mas a vontade é minha. E quem te deu a vontade? Sim, ele, mas quem decide isso. Meu irmão, você percebe no que você está caindo? Então você não está percebendo.
A questão é você estar totalmente nas mãos de Deus. Para você dar toda a resposta a Ele, você precisa que Ele lhe dê isso. Sim. Então as coisas não vêm da liberdade, os termos não vêm dos termos. Os termos vêm de Deus. Se existe essa liberdade nesse nível, e se o Deus arminiano, como você descreve, ele não quer a morte, ele deveria ter criado desse jeito desde o início. Agora, o que ele reconhece é que Deus é soberano, que se ele quisesse as coisas dessa forma, ele teria feito assim. Agora, ele queria alguma outra coisa, e que eu que não consigo entender a glória, a perfeição deste plano de modo pleno, mas ele fez o que fez, porque eu tenho que reconhecer o poder dele, e que ele é a fonte de toda a existência. Mas ainda que você crê que os termos venham dos termos e que Deus desse nível de amor e tudo mais, então você está me dizendo que na eternidade não haverá verdadeiro amor, não haverá verdadeiro relacionamento. Porque você me disse que Deus precisou criar dessa forma para ter verdadeiro relacionamento, só que na eternidade a liberdade vai ser outra. Entendeu? Os contextos são distintos, né? Então, mas por que ele não situações criou? são Esse é o distintas. ponto. Não haveria esse contexto. Por que não haverá de agora. casamento na eternidade só aqui na Terra? Por Os que contextos ele são não outros. criou o contexto como será? Mas aí o poder é dele. Eu não posso questioná-lo. Exato, mas é mesmo que crê. Esse é o ponto. Se Deus quis se autolimitar no exercício da sua soberania para ter um relacionamento sincero com os seres livres... Então, na eternidade fez. não vai ter esse relacionamento sincero, porque os moldes da liberdade e do amor serão distintos. Não, porque o esses. contexto será outro. Acabou. Beleza.